UERJ Entrevista. Temas atuais comentados por professores e pesquisadores. Um espaço para reflexão sobre o nosso dia a dia. A desigualdade racial na educação brasileira reflete um sistema enraizado que vem oprimindo grupos étnicos minoritários há décadas. Não é novidade que a jornada acadêmica de muitos negros e pardos é marcada por obstáculos discriminatórios, indo desde o acesso desigual aos recursos educacionais até as disparidades na qualidade do ensino. Esse cenário não apenas compromete a equidade social, mas também prejudica o potencial de toda uma geração, destacando a urgência de medidas eficazes para a promoção de uma educação verdadeiramente justa, da escola básica até a universidade. No episódio de hoje, convidamos mais um dos palestrantes do evento UERJ com RJ, Ciência, Tecnologia e Inovação, propostas para o desenvolvimento fluminense, que acontecerá no mês de outubro. Chamamos agora para conversar Luiz Augusto Campos, professor de Sociologia e Ciência Política da UERJ. Luiz Augusto tem pós-doutorado nas áreas de Ciências Humanas e Ciência Política pela New York University e pelo Observatoire Sociologique du Changement, na França. Doutorado em Sociologia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, mestrado em Sociologia e Antropologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e graduação em Ciência Política pela Universidade de Brasília. Atualmente, é editor-chefe da revista Dados e coordenador do Grupo de Estudos Multidisciplinares da Ação Afirmativa, o GEMA, e do Observatório das Ciências Sociais do Instituto de Estudos Sociais e Políticos, o IESP, da UERJ. Eu sou Cíntia Duarte e este é o UERJ Entrevista. Professor Luiz Augusto Campos, obrigada por aceitar nosso convite. Prazer é todo meu, Cíntia. Obrigado. Professor, o senhor pode nos contar um pouco mais sobre o Grupo de Estudos Multidisciplinares de Ações Afirmativas, o GEMA? O que incentivou sua criação e em quais frentes atua? Bom, o GEMA foi criado em 2008, já tem aí, então, 15, 16 anos. E ele foi criado no momento de auge da controvérsia em torno das ações afirmativas no Brasil, né? Quem estava aqui nesse período lembra que todo jornal tinha algum texto, quase sempre contra as políticas de cotas, e esse debate tinha muita opinião e muito pouco dado. Então, o GEMA foi criado em parceria com o professor João Feres, que também é professor do IESP-UERJ, com a ideia de produzir dados sobre as ações afirmativas, sobre desigualdades raciais, de classe, de gênero, outros tipos de desigualdades também, para subsidiar esse debate público e medir um pouco o impacto dessas políticas na sociedade brasileira, no Rio de Janeiro, né? Você investigou a desigualdade racial na ciência brasileira. Como que essa pesquisa foi feita e quais foram os principais achados? Esse trabalho surgiu de uma parceria com o Instituto Serrapilheira, que é um instituto voltado para entender as ciências duras, né? Física, química, biologia, essas ciências mais de base, ou ditas ciências exatas ou naturais. A partir dessa parceria, a gente organizou uma pesquisa para tentar entender em quais áreas, em quais momentos das carreiras de cientista, essas desigualdades de raça e gênero e de classe também acabavam se interpondo. A gente basicamente usou diferentes estratégias metodológicas para produzir esses dados. Por exemplo, para estabelecer o sexo e gênero das pessoas, a gente usou um algoritmo do IBGE que tem uma relação entre nome e sexo, primeiro nome e sexo declarado no censo, e com isso a gente consegue, a partir de uma lista de nomes, no caso, os nomes dos cientistas brasileiros, imputar um sexo, gênero para cada um, para cada uma. O que essa pesquisa mostrou é que existe muita desigualdade dentro da desigualdade. Então a gente tem, por exemplo, nas ciências biológicas, uma maior participação de mulheres. Agora, quando a gente vai para a física, por exemplo, a gente tem uma participação mínima de mulheres. As ciências duras costumam ter menos mulheres. As ciências humanas têm mais, mas isso também não é linear. A filosofia, por exemplo, é profundamente masculina, próxima ali da física até. E a gente também buscou imputar uma raça-cor
a esses cientistas. Para isso a gente fez uma amostra e usou uma técnica que a gente chama de heteroclassificação, em que basicamente a gente monta uma comissão e as pessoas vão dizendo qual é a raça-cor que elas acham que um cientista tem. Na pesquisa, normalmente, a gente prefere utilizar a autodeclaração das pessoas para trabalhar o dado de raça-cor. Só que nem sempre esse dado existe, como no caso, por exemplo, da ciência brasileira, né? Você tem algumas bases que têm esse dado, mas esse dado não é preenchido por todo mundo e, às vezes, quando é preenchido, não é liberado pelos donos, digamos assim, dessas bases de dados. Então, o GEMA trabalha já há muito tempo em diferentes áreas com a produção desse dado raça-cor. E baseado, em grande medida, nessa técnica de heteroclassificação. Como é que ela funciona? Ela funciona quase como uma comissão de heteroclassificação racial de políticas de ação afirmativa, mas com algumas diferenças. Primeiro, a gente entende que classificação racial é uma coisa ambígua, ambivalente, muda. Tem uma região cinzenta aí, complicada. Então a gente monta uma espécie de comissão com mais de uma pessoa, né? Quase sempre 3 ou 5, dependendo da pesquisa que a gente faz. E essas pessoas dão a opinião delas a partir da foto, no caso dessa pesquisa de cientistas. Mas a gente tem, por exemplo, pesquisa sobre cinema, né? Ou seja, fotos de atores, atrizes e tal. Sempre que você tem um caso de discordância na comissão, ou dúvida na classificação, a gente opta pelas categorias, entre aspas, mais escuras. Por que a gente faz isso? Porque a nossa hipótese sempre de pesquisa é que tem poucos pretos e pardos nesses espaços, que são espaços de prestígio. Então, a gente se sabota, digamos assim, a gente joga contra a nossa hipótese, inflacionando um pouco o número de pretos e pardos para resolver essas ambivalências, e ainda assim os resultados acabam mostrando essa subrepresentação. E aí a gente percebe que a desigualdade é bem drástica mesmo, né? Se a gente vai olhar para ciências duras, você tem aí algo em torno de 12, 15% de pessoas que foram classificadas como pretas, pardas ou indígenas, né? Essa pesquisa ainda está em curso, a gente está na fase de produção dos relatórios, alguns resultados saíram na imprensa e na academia, mas esse é o objetivo geral dela, não só mensurar essa subrepresentação, digamos assim, mas também saber em qual momento da carreira os maiores filtros existem, sobretudo depois do advento das cotas raciais e de mudanças também em termos de gênero na universidade. E qual é o impacto dessa desigualdade entre raças na ciência? Os impactos são muitos, né? Primeiro você tem o que a gente chama de impacto de agenda. A ciência tem uma agenda de pesquisa, ou seja, um conjunto de temas, de problemas que ela escolhe como sendo relevantes ou não. Essa agenda, ela, em geral, emerge da vontade dos cientistas, né? Ou seja, o que eu tenho interesse em pesquisar, o que eu não tenho interesse em pesquisar. Quando você exclui sistematicamente grupos desses espaços, essa agenda tende a se restringir ou a representar os interesses e as perspectivas dos grupos hegemônicos. No caso da ciência brasileira, o homem branco, quase sempre de origem classe média ou classe alta. Em diferentes áreas, tanto das ciências duras quanto das ciências humanas, questões relacionadas à discriminação, ao racismo, que as ciências ignoraram historicamente. Se a gente pensar nas ciências humanas, a minha disciplina de origem, que é a ciência política, ignorou historicamente as desigualdades raciais. Então, a produção da ciência política sobre desigualdades raciais é muito pequena, não era considerado um tema relevante. Parte disso se deve à ausência de cientistas políticos pretos e pardos, sobretudo nas gerações mais antigas. Se a gente pensar nas ciências mais duras, por exemplo, você tem uma série de doenças relacionadas, inclusive, à discriminação. Por exemplo, pretos e pardos têm mais chances de desenvolver hipertensão, tem todo o trabalho relacionado à anemia falciforme, e essas são coisas ainda pouco entendidas, porque, na verdade, isso não entrava na agenda. Agora, tem também toda uma dimensão de uma espécie de criatividade represada, né? Ou seja, a ciência não se faz apenas quando a gente escolhe um tema, mas também quando a gente tenta criar teorias, hipóteses para explicar um determinado problema. E essas teorias, elas vêm dos lugares mais inusitados, né? Para usar a metáfora, que nem é uma história verdadeira, mas eu acho que é boa, da maçã na cabeça do Newton, né? Essa analogia é isso, uma ideia às vezes vem quando você está embaixo de uma árvore e a maçã bate na sua cabeça. Mas ela vem também da vivência da gente. Então, quando grupos são sistematicamente excluídos da ciência, esse tipo de criatividade que poderia ser muito útil para muitos espaços da ciência, também é excluído dessa ciência. E tem vários outros impactos, a gente podia ficar aqui falando horas sobre eles. Qual é a sua opinião sobre a aplicação de cotas atualmente em nossa sociedade? Pergunta difícil, né? Veja, eu acho que cota é um caminho muito pragmático,
Eu costumo dizer o seguinte: ninguém sonha com uma utopia de cotas, né? Ninguém pensa o mundo que eu sonho é um mundo onde cada grupo tem a sua cota. Isso não faz muito sentido. Cota é uma medida quase sempre pragmática, quase sempre emergencial e quase sempre temporária também. Ninguém espera que cotas durem a vida inteira. Agora, a gente vive desigualdades profundas que demandam medidas pragmáticas e emergenciais. Então, eu acho que sempre que a gente olhar para um espaço de prestígio ou poder na sociedade e esse espaço for majoritariamente masculino, majoritariamente branco, ou majoritariamente masculino e branco, a gente tem que pensar seriamente em políticas de ação afirmativa. Não necessariamente cotas, mas políticas de ações afirmativas sempre comprometidas com o resultado. Nesse sentido, a cota tem uma vantagem, né? Porque a cota, ou ela é preenchida ou ela não é preenchida. Então fica muito evidente se há mudança ou não. Talvez a gente esteja falando do lugar onde as mudanças foram mais drásticas e visíveis. Quem esteve na UERJ antes das cotas e quem vive a UERJ hoje sabe que a situação mudou bastante. Então, nesse aspecto, eu não tenho muitos receios de aplicação de cotas, não. Agora, é óbvio que a gente tem que pensar em políticas para além disso, né? Políticas de acolhimento, políticas de permanência, políticas dos mais diferentes tipos. De modo geral, as taxas de evasão do ensino superior brasileiro são muito altas. São mais de 40%. Em universidades, mais da metade dos alunos que entram não sai, tanto em termos de cota quanto em termos de ampla concorrência. Então, políticas de permanência é um gargalo. E existem desigualdades internas. Então, tem cursos em que os avanços foram maiores e tem cursos onde os avanços foram bem menores, né? Isso varia. Então, cursos onde ainda há poucos pretos e pardos, por exemplo, a gente pensa medicina, é verdade. Mas, na verdade, o curso de Relações Internacionais é o curso onde há menos pretos e pardos matriculados. A nossa hipótese é que isso tem a ver com o peso que se dá à prova de língua estrangeira, né? Bom, a gente sabe que língua estrangeira, aprender sentado numa cadeira demora anos, né? Mas se você tem dinheiro, 2 meses em um país estrangeiro te ensina uma língua estrangeira. Então, a gente tem muito o que fazer. E eu acho que, talvez o mais importante é que a gente ainda não sabe dos impactos das cotas na vida pós-universitária, ou seja, e os egressos das cotas, como é que eles estão, será que eles ainda enfrentam discriminação no mercado de trabalho? Será que eles conseguem fazer as suas pós-graduações, mestrados e doutorados? Então é nisso que a gente está debruçado agora para tentar entender. No Brasil, nós usamos o critério de autodeclaração para a definição da raça de um indivíduo. Quando a gente vai preencher um formulário, por exemplo, a gente coloca lá a raça que a gente acha que é, né? Mas, quando o assunto é cota, são usadas comissões de heteroidentificação. Não há uma incoerência nisso? Por que essas comissões são necessárias? O racismo no Brasil e no mundo, ele tem um funcionamento muito particular. As pessoas não são discriminadas somente pelo que elas acham que são, né? Elas são discriminadas pelo modo como elas são percebidas. No Brasil, especificamente, um país que denegou o seu racismo durante todo o século XX, e na verdade desde antes, isso se torna mais complicado, porque se proibiu no Brasil que as pessoas falassem desse tema e se percebessem como vítimas de discriminação. Então, as políticas de ação afirmativa nascem para ajudar a mitigar as desigualdades que vêm desses processos de discriminação. No entanto, a autodeclaração, como ela depende só dos indivíduos, ela primeiro tem uma margem grande de manipulação. É preciso dizer que uma parte importante da população brasileira é contra a política de cotas. É preciso dizer que a política de cotas se aplica a um espaço muito prestigiado da sociedade brasileira, que é a universidade pública. Se a gente parar para pensar, as posições de elite no Brasil são garantidas pela universidade e, sobretudo, pela universidade pública, né? Então, quem faz parte da elite? Em geral, as pessoas falam médicos, engenheiros, advogados. Todas essas são profissões que só existem porque existe universidade e quase sempre você tem uma parcela que cursa universidade privada, mas as posições de maior prestígio estão na universidade pública. Então essa combinação entre posições de prestígio, sobretudo em alguns cursos, e a possibilidade de manipulação da autodeclaração gerava dúvidas em relação à validade da autodeclaração na maior parte dos casos. O que as pesquisas sobre o tema indicam
é que, em geral, há muita convergência entre autodeclaração e heteroclassificação, exceto em, justamente, cursos de mais prestígio e em algumas regiões, e é por isso que surgiram as comissões de heteroclassificação racial. Eu costumo dizer que eu sou moderadamente a favor das comissões de heteroclassificação racial. O que isso quer dizer? Eu acho que elas têm de existir, mas elas têm que partir de uma compreensão que elas estão lidando não tanto com o que a gente chama de heteroidentificação, elas estão lidando com a validação de uma autodeclaração. E, assim procedendo, elas têm de partir de um pressuposto que nós sociólogos adoramos repetir, mas eu acho que nunca é demais, de que raça é uma construção social. E se raça é uma construção social, é impossível traçar uma fronteira objetiva entre grupos raciais. Porque fronteiras objetivas demandam dados objetivos. Dados objetivos estão na biologia. Raça não está na biologia como se pensava no século XIX ou no início do século XX. E aí você pode dizer assim, bom, mas se não tem como traçar essa fronteira, por que a comissão de heteroclassificação traça essa fronteira? Da minha perspectiva, o objetivo da comissão de heteroclassificação é determinar em que medida um determinado perfil social tem alguma chance de sofrer discriminação. Então a gente não precisa entrar no debate sobre quem é negro, quem é preto, quem é pardo, onde está essa fronteira. O que a gente precisa entender é, se existe alguma chance relevante, aquela pessoa tem que ser colocada para dentro sempre que há um caso de dúvida. Então, a minha postura em relação às comissões de heteroclassificação é que elas precisam ser tolerantes com a dúvida e não excludentes. Elas estão ali para garantir a inclusão da população brasileira que sofre discriminação e não para excluir pessoas que são vistas como ambivalentes raciais. O que as pesquisas mostram é que pessoas pardas claras, as novas gerações adoram essas divisões mais complexas, tendem a sofrer discriminação no Brasil porque ainda existe um padrão de beleza e de privilégio que é o padrão branco majoritário. Na minha opinião, as comissões estão aí para excluir esse padrão branco majoritário das cotas raciais. E é preciso lembrar que o Brasil tem cotas para brancos, né? As cotas socioeconômicas são para brancos pobres, né? Tem cotas para brancos na UERJ, tem cotas para brancos nas universidades federais. Então, é um tema delicado. Eu acho que a gente tem que ter comissão de heteroclassificação, mas elas têm que ser usadas com muita parcimônia e muito cuidado. Finalizando, professor, quando o assunto é desigualdade racial no Brasil e, em especial, na educação e na ciência, na sua opinião, quais seriam as melhores propostas para a gente avançar nessas áreas? Eu acho que a gente precisa discutir no Brasil um sistema de ações afirmativas. Que sistema é esse? Esse sistema, primeiro, tem que se basear em indicadores de desigualdade. O Brasil sempre esteve na lista de países mais desiguais do mundo. Subiu, desceu, mas ainda é um dos países mais desiguais do mundo. E a desigualdade, ela marca a trajetória de todos os brasileiros, sejam eles privilegiados ou discriminados. Então, o que a gente precisa entender é quais são os momentos em que essas lacunas, essas distâncias se estabelecem. Então, as pesquisas mostram que é desde o nascimento, né? Os hospitais onde as pessoas nascem são diferentes. Depois você tem o sistema educacional, quem vai para uma creche, quem não vai para uma creche, o ensino básico, sobre o qual a gente fala bastante hoje, depois o ensino superior, paralelamente a isso e depois disso, o mercado de trabalho, os diferentes mercados de trabalho, a aposentadoria, etc. A gente já tem nas ciências sociais muito acúmulo de conhecimento sobre as etapas em que essas desigualdades mais se acumulam. Então, eu acho que pensar num sistema unificado de ação afirmativa é pensar não só em cotas no ensino superior, mas pensar também em políticas de inclusão na educação básica de escolas de alto desempenho, mas também pensar em mecanismos relacionados, por exemplo, à saúde e, sobretudo, avançar no mercado de trabalho. Nos Estados Unidos, as empresas que são contratadas ou que recebem dinheiro governamental, elas são obrigadas a adotar ações afirmativas. Porque no caso dos Estados Unidos são quase todas, né? É preciso dizer que nos Estados Unidos, um grupo importante de defensores da ação afirmativa são as multinacionais. Que eu não vou falar as marcas aqui, mas quase todas essas marcas que a gente vê no refrigerante que a gente toma, no computador que a gente compra. No Brasil, a gente praticamente não tem legislação sobre isso. Então, a gente fica a depender da benevolência ou de um programa quase sempre muito pequeno, de trainees ou de estagiários de uma ou outra multinacional ou de uma ou outra empresa. Então, eu acho que a gente tem que pensar de modo mais geral nesse problema para ter soluções mais ousadas em relação às nossas desigualdades. Muito obrigada, professor Luiz Augusto Campos. Obrigado, Cíntia. Foi um prazer conversar com você.
No UERJ Entrevista de hoje, conversamos sobre a desigualdade racial no campo da ciência e a importância de desenvolver iniciativas que gerem oportunidades mais igualitárias desde a educação básica. Luiz Augusto Campos participará do evento UERJ com RJ, Ciência, Tecnologia e Inovação, propostas para o desenvolvimento fluminense, compondo a mesa sobre educação e ações afirmativas no dia 22 de outubro, primeiro dia do evento, que será realizado no Auditório 11, localizado no Bloco F do primeiro andar do campus UERJ Maracanã. Acompanhe a Rádio UERJ em www.cte.uerj.br/Rádio UERJ e siga-nos no Facebook, no YouTube e nas principais plataformas de podcast. UERJ Entrevista. Produção Rádio UERJ. Realização Centro de Tecnologia Educacional, CTE.